Bom dia, Ibabe. Bom dia. Graça e paz a todos e todas. Você que está longe também. Bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria, mais uma vez, abrir a Bíblia, compartilhar com você o Evangelho. E hoje eu vou para o livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, enquanto é tempo. Viva enquanto é tempo, viver enquanto é tempo. Antes eu quero compartilhar com vocês, com muita alegria, o que já compartilhamos durante a semana nas nossas mídias sociais. A partir de janeiro do próximo ano, estamos recebendo para somar conosco na nossa comunidade o pastor Kenner Terra, com a sua família. Vai chegar para servir entre nós. Muito bom. Vamos recebê-lo. Eu continuo presidindo o presbitério da Ibabe. O Kenner chega para a equipe ministerial. Vamos trabalhar juntos. Então, boas-vindas ao Kenner, a sua esposa Marileia, a Mari, aos filhos, a Bia, a Gabi, o Roger. O Kenner torce para o Botafogo, está em fase altíssima. Então é bem-vindo. Kenner, eu sei que você deve estar aí assistindo. Mário, os meninos, um beijo para vocês. Essa aqui é a primeira expressão das boas-vindas para você. Faz um barulho aí para ele saber que ele está bem-vindo. Aê! Bem-vindo. Bem-vindo, amigo. Eu queria te dar um recado assim, bem do fundo do meu coração para você. Não esquece de fazer a oferta da campanha, tá? Pessoal, bem-vindos. Pessoal, olha, sabe aquela conversa de que o importante é competir, não é ganhar? Mentira. Isso aí é papo de quem perdeu. Esse negócio de que o importante é a generosidade, não é a meta? Não vai nessa não. 3 milhões a nossa meta, chegamos em 30%. Então, olha... Vamos lá, vamos contribuir com generosidade, porque o importante não é generosidade, é bater a meta, amém? Não, tudo ao contrário, amém. Gente, eu estou em Isaías capítulo 55. Deixa aberta aí a sua Bíblia, e eu coloquei aqui a minha fita na minha, mas... A minha meditação dessa manhã, eu tenho como inspiração 2 mulheres para a minha palavra dessa manhã. A Bronnie Ware, que escreveu A Vida Transformada no Convívio com Pessoas Diante da Morte. O livro dela é esse. A Vida Transformada no Convívio com Pessoas Diante da Morte. A Bronnie é uma enfermeira australiana. E ela é uma mulher dedicada a acompanhar pessoas que nós chamamos de pacientes terminais. Então, a vida transformada no convívio com pessoas diante da morte. E a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu um livro que recomendo com todas as forças. A morte é um dia para se viver. Se você ainda não conhece, ainda não leu, eu recomendo fortemente para você. A Morte é um Dia para se Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela mesma se define como uma pessoa dedicada a cuidar das pessoas que estão morrendo, das pessoas que morrem, mas das pessoas que estão nesse momento de consciência de que sua vida está chegando ao fim. E essas 2 mulheres oferecem para nós, fruto do seu trabalho, das suas pesquisas, e muito fruto das suas escutas com essas pessoas, elas nos oferecem o que chamaram de os 5 maiores arrependimentos das pessoas quando estão na iminência da sua morte. Os 5 maiores arrependimentos. O primeiro deles é: eu gostaria de ter feito as minhas escolhas, em vez de ter feito escolhas que me foram impostas por outros.
eu gostaria de ter feito as minhas próprias escolhas. Olha, uma pessoa que chega quase ao fim da sua vida dizendo: eu não fiz as minhas escolhas, eu me submeti a escolhas que fizeram por mim ou para mim, é quase que o mesmo que confessar: eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida que quiseram que eu vivesse. Eu não fui o autor, a autora do script da minha vida. Alguém escreveu para mim um roteiro e eu segui. Eu não fiz as minhas próprias escolhas. E quando a gente se submete a isso, de não assumir as nossas próprias escolhas, da gente se submeter às escolhas que os outros fazem por nós ou para nós, nós fazemos isso muito provavelmente porque nós temos a necessidade de receber validação de outras pessoas. Se eu não faço o que eu quero, se eu não escolho o que eu quero, se eu não sou o autor da minha vida, mas eu faço aquilo que você quer, por que eu faço isso? Porque eu quero que você me aprove, porque eu quero que você me valide, porque eu quero que você me julgue importante na sua vida. Eu não vivo a minha vida, eu vivo para ser importante na sua vida. Então eu não faço as minhas escolhas, eu me submeto às suas. O que acontece com isso, geralmente, é que à medida em que eu vou abrindo mão das minhas escolhas em favor das suas, e as suas, pode ser uma pessoa só, pode ser o pai, a mãe, pode ser o marido, a esposa, pode ser um filho, pode ser uma multidão, pode ser a família inteira, pode ser a sua religião, pode ser a sua igreja, pode ser inclusive o seu Deus. Eu não fiz as minhas escolhas. O que eu fiz foi fazer a vontade de Deus. E quando eu digo isso, eu não queria, se dependesse de mim, eu não teria feito. Mas eu me senti obrigado a fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Sabe o que acontece? Eu me coloco numa condição e numa situação, consciente ou inconscientemente, de credor, e Deus de devedor. Eu fiz o que você queria. Inclusive isso é tão sintomático que Santo Agostinho tinha uma oração que ele dizia: ó Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade como se fosse a minha, para que faças a minha vontade como se fosse a tua. Ora, à medida em que eu faço a vontade de outro, e eu sacrifico a minha vontade, eu me torno credor do outro. Aí eu digo assim: eu fiz tudo por você, eu abri mão de tanta coisa por você, eu me sacrifiquei por você, e é assim que você me retribui, é assim que você me paga. Aí duas coisas podem acontecer. A primeira é que geralmente esse outro alguém diz assim: eu não te pedi, você fez porque quis. Eu não te exigi, eu não te pedi, eu não te obriguei a fazer, agora você vem me cobrar? E aí a gente responde: quanta ingratidão. Isso gera frustração, isso gera ressentimento. Aí a gente chega no fim da vida dizendo: eu me arrependo de não ter feito as minhas próprias escolhas. Evidente que esta não é uma fala a respeito de faz o que você quer, viva do jeito que você quiser. Não é uma recomendação para que você viva de modo egocêntrico, egoísta, e que você pense apenas em você mesmo. É uma advertência para que você seja o protagonista da sua história. E que você não transfira a responsabilidade das decisões, principalmente as decisões que afetam estruturalmente a sua vida, que você não transfira isso para outras pessoas. Que você não terceirize essa responsabilidade, para que você não chegue no fim da sua vida dizendo: eu me arrependo de não ter feito as minhas próprias escolhas.
O segundo arrependimento é: eu me arrependo de não ter expressado mais os meus sentimentos. Eu engoli muita coisa, eu guardei muita coisa, eu me contive, eu me reprimi. Uma outra forma de dizer isso é: eu me mascarei. Eu aparentava ser uma coisa e viver de um jeito que não correspondia ao que estava dentro de mim. Os meus sentimentos, eu guardei para mim. Guardei os meus sentimentos e eu não expressei os meus sentimentos, e esses meus sentimentos que ficam aqui guardados, cedo ou tarde eles saem. Cedo ou tarde eles afloram. Cedo ou tarde eles se manifestam. E não poucas vezes, se eu fiz um esforço tão grande para guardá-los, eles aparecem contra a minha vontade e completamente fora do meu controle. Os sentimentos bons, eu me arrependo de não ter dito "eu te amo" enquanto eu poderia ter dito. Eu me arrependo de não ter dito "eu te perdoo" enquanto eu poderia ter dito. Eu me arrependo de não ter dito "você é importante para mim", enquanto eu poderia ter dito. Por que não disse? Outro dia, eu estava conversando com um casal e o homem quer casar, mas ela diz: "eu não estou pronta". E como a gente estava num aconselhamento pastoral, eu falei: "se importa de dizer por que você não está pronta para casar?" Ela disse: "porque eu não confio em homem". Eu falei: "você tem todo motivo, tem toda a razão". Mas é interessante quando nós somos machucados e feridos. A doutora Ana Cláudia diz algo que me marcou muito. Ela diz que nós temos a tendência de olhar para todas as pessoas como clones das pessoas que nos machucaram. E olhar para elas com aquela sensação de que elas nos vão machucar novamente. Eu já passei por isso. Eu vou ser ferido de novo. Eu vou ser ferida de novo. Então eu não digo "eu te amo". Eu não digo "você é importante para mim". Eu não digo "eu quero viver com você". Eu não digo "eu prezo a sua amizade". Eu não digo "eu não quero perder você". Eu não digo "você me faz bem", porque eu não posso me entregar tanto assim. Eu tenho que me conter, eu tenho que me guardar, eu tenho que me preservar. Então eu não digo "eu te amo", mas eu também não digo "eu te odeio", porque é feio, né, dizer "eu te odeio". Não somente os sentimentos bons, mas também os sentimentos que nós temos vergonha deles e julgamos que são sentimentos maus. Raiva, ódio, vontade que o sujeito seja atropelado, que morra. A gente não fala essas coisas. Só que esses sentimentos, eles que ficam guardados, eles não evaporam. Eles ficam aí. Eles vão aparecer de alguma forma. Em algum momento da sua vida, eles vão aparecer. E pode ser que apareçam lá longe, quando você tiver pouquinho tempo de vida e você dizer assim: "eu me arrependo de ter guardado tudo isso dentro de mim. De não ter expressado, de não ter falado, de não ter compartilhado, de não ter comunicado". Porque os encontros entre nós acontecem quando nós falamos de sentimentos. Como eu me sinto. De falarmos a verdade a respeito dos nossos sentimentos, e aí nós nos encontramos de verdade. Porque se nós falamos uns aos outros apenas dos fatos, vai chover, né? O Brasil está difícil, né? E o fulano, hein? Ai, como você se sente? O que habita você? Você não fala sobre isso, você não se encontra com as pessoas. E quando você não se encontra, você não se cura. E você não se abre para a possibilidade da cura, porque os encontros de verdade, eles nos curam. Os encontros em profundidade,
É isso que a palavra de Deus diz: confessem uns aos outros as suas culpas. Falem, compartilhem, digam como vocês se sentem. Se você não é autêntico na expressão da sua dor, do seu amor, da sua raiva, da sua indignação, do seu senso de injustiça, eu fui injustiçado. Se você não fala disso de verdade, se você manipula, se você administra relações, mas você não põe o seu coração de verdade, aí você não tem relação. Você tem uma convivência superficial. E aqueles sentimentos, sejam bons ou ruins, eles ficam guardados lá e vão aparecer lá na frente. Eu me arrependo de não ter expressado mais os meus sentimentos. Terceiro arrependimento, eu me arrependo de ter trabalhado tanto. Queria ter trabalhado menos. Isso é muito importante. Trabalho dignifica o homem, amém? Amém, irmãos, isso é de verdade. O trabalho nos traz dignidade. Mas trabalho não é aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro. Não é isso que é trabalho. Trabalho é aquilo que a gente faz expressando as riquezas que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, as capacidades, as competências, expressando a nossa beleza para gerar no mundo riqueza e beleza e justiça. Trabalho é o que a gente faz para fazer o mundo mais bonito, mais justo, mais rico, mais próspero, para todo mundo. Então, quando as pessoas dizem, olha, eu me arrependo de ter trabalhado tanto, não é disso que elas estão falando. Eu me lembro de um pianista chileno chamado Cláudio Arrau. Quando ele completou 90 anos, ele fez uma turnê pela Europa. Não é bonito isso? E uma jornalista falou para ele, o senhor não acha que aos 90 anos já estava na hora de parar de trabalhar? E ele disse, minha filha, quanto mais eu amo o que eu faço, menos eu chamo de trabalho. Então, quando uma pessoa diz, eu gostaria de ter trabalhado menos, na verdade ela está dizendo que ela não trabalhou. Ela esteve ocupada, correndo atrás de pagar a sua conta. Ela esteve ocupada, correndo atrás de fazer dinheiro, ou para comprar uma casa, ou para trocar de carro, ou para comprar uma roupa, ou para pagar a conta de luz, ou para ter o que comer. Mas ela não trabalhou no sentido bíblico, no sentido espiritual do trabalho. O trabalho como expressão da nossa maior potencialidade, beleza, riqueza e capacidade para transformar o mundo segundo a vontade de Deus. Isso é trabalho. Então, se você está ocupado, ocupada, fazendo aquilo que você precisa porque você tem conta para pagar, encontra algum outro lugar onde você possa trabalhar, porque isso aí você só está ocupado, só está ocupada. E muita gente diz assim, olha, pastor, não tenho nem tempo para trabalhar e fazer coisas bonitas, e eu gostaria mesmo de ensinar a criança a tocar piano, eu gostaria mesmo de plantar jardim, eu gostaria mesmo, sei lá, de pintar um quadro, eu gostaria mesmo, não sei o que você gostaria de fazer para abençoar as pessoas, gostaria de andar com os cachorros dos outros. Não tenho nem tempo para isso, porque eu estou correndo atrás de pagar os meus boletos. Aí você vai chegar lá no fim da sua vida e falar, eu me arrependo de ter dedicado a minha vida a correr atrás de pagar conta e boleto. Como é que você está se expressando no mundo para abençoar o mundo? E o que é que você está fazendo além de pagar suas contas? Eu estou doando na campanha. Não vale. Sabe por quê? É nobre, é bonito. As pessoas abençoadas pelas nossas contribuições financeiras,
elas vão agradecer e as suas vidas serão impactadas pelo trabalho que é feito por pessoas que são abençoadas pela nossa pequena contribuição financeira. Mas lá no fim da sua vida você vai dizer: eu gostaria de ter dado mais de mim do que apenas dado o meu dinheiro. Porque quando a gente dá o dinheiro, e é só o dinheiro, a gente não tem a experiência de contribuir para a transformação de maneira concreta na relação pessoal. Por isso que o Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa. Deus não distribui cesta básica. Deus não manda entregar pão na sua casa. Ele prepara a mesa. Porque o reino de Deus é o reino das relações, e são as relações que nos transformam e transformam os outros. O que é que você faz na sua vida, além de correr atrás de pagar as suas contas ou de juntar dinheiro? O quarto arrependimento é: eu gostaria de ter convivido mais com os meus amigos, com as minhas amigas. Quem são os parentes? Parente a gente não escolhe, certo? Aí você tem o irmão que tem, aí problema é seu. Agradeça a Deus. Você tem a irmã que tem o pai que tem, a mãe que tem, o filho que tem, é a sua família. É sangue, gente. Tem que ir lá no jantar do Natal. É sangue. Tem que ir. Amigo secreto. Na hora que for descrever a pessoa que você tirou, faz uns elogios. Porque já não vai estragar o Natal da família com autenticidade. Você não é autêntico, vai ser autêntico justo no Natal da família. Então, vai de boa, família. Agora, amigo é a família que a gente escolhe. Ou talvez até amigo, amiga, é a família que acontece para a gente. Quando a gente viu, já era amigo. Deu match. Ou como diz antigamente, hoje é match, né? Antigamente dizia que o santo bateu. Bateu o santo. Não, amigo é a gente, amigo e amiga, a gente ama. Um amor muito, muito puro. Já reparou que todos os outros amores, eles são um pouquinho contaminados por interesses e necessidades? Né? A pessoa que está apaixonada diz assim: eu te amo, não consigo viver sem você. Aí, ó. Então, não é que você me ama, é que você não consegue viver sem mim. Então, você se ama. E me usa para eu fazer bem para você. Você entendeu? Agora, amigo não, amigo, amiga, é porque a gente gosta de estar junto, é porque a gente celebra, é porque a gente curte. E amigo, de vez em quando, dá muito trabalho, mas tudo bem, é amigo. Amizade. A gente conta nos dedos, né, quem são amigos e amigas. Uma das maiores tristezas da minha vida são os amigos que se perderam no tempo, eles vazaram entre os meus dedos, e nem sei direito explicar tanto porquê, mas eu sinto falta dessas relações de amizade. E quando entra interesse, cobrança, sai da amizade, passa a ser transação. Eu me arrependo de não ter passado tanto tempo com os meus amigos e as minhas amigas. E o quinto arrependimento e último é: eu me arrependo de não ter feito de mim uma pessoa mais feliz. Olha, essa aí é bem pesada, porque é bem psicodélica, assim, do tipo, o que quer dizer isso? Como é que uma pessoa faz de si mesma uma pessoa mais feliz? E eu penso que a felicidade, isso que a gente chama de felicidade, que é até difícil de definir, isso que a gente chama de felicidade, é aquilo que transcende as conquistas, as realizações e as circunstâncias. A felicidade é alguma coisa que a gente experimenta
porque a gente cultiva um coração capaz de ser feliz. Mesmo quando as coisas não vão bem, você que é crente faz tempo conhece: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor, não porque tudo me vai bem, mas eu aprendi a ser feliz porque é uma coisa do meu coração. A felicidade independe de circunstâncias. A felicidade independe de realizações e de conquistas. Quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu for promovido eu vou ser feliz. Quando eu terminar meu mestrado eu vou ser feliz. Quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. Quando tem uma conquista e uma realização. Então a gente está impondo condição para a nossa felicidade. Se acontecer aquilo, se eu alcançar aquilo outro, se e quando. Então é uma felicidade que não é algo do coração, é algo das conquistas, das coisas em volta da gente. Eu não sei se é isso que as pessoas que dizem eu me arrependo de não ter feito de mim uma pessoa mais feliz, se é isso que elas estão dizendo, mas é isso que eu acredito. É isso que eu penso quando o apóstolo Paulo diz: eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei estar contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, podendo muito, podendo pouco, porque na verdade eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu descobri o segredo de viver em paz, de viver sem cobiça, de viver sem inveja, de viver sem mágoa, de viver sem ressentimento, de viver sem ódio, de viver sem ficar preso ao que eu fiz no passado ou fizeram comigo no passado. Eu estou livre, eu aprendi isso, eu estou leve. Eu me arrependo de não ter feito de mim uma pessoa mais feliz, eu me arrependo de viver tão pesado. São os 5 arrependimentos que as mulheres inspiradoras disseram e compartilharam para nós. Eu me arrependo de não ter feito as minhas escolhas, eu me arrependo de não ter expressado os meus sentimentos, eu me arrependo de ter me dedicado tanto a um trabalho, eu me arrependo de conviver pouco e não conviver tanto com os meus amigos, eu me arrependo de não ter feito de mim uma pessoa mais feliz. Mas eu disse que nós estaríamos em Isaías 6, ou Isaías 55, versículo 6. Esse é o 6º arrependimento que eu coloco na minha lista. Eu não quero chegar no fim da minha vida com esse 6º arrependimento. A palavra de Deus nos diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Foi assim que eu decorei na minha infância. A Nova Versão Internacional diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Eu me arrependo de não ter tido um encontro com Deus enquanto era possível. Eu me arrependo de não ter atravessado a minha existência tendo Deus como minha companhia. Eu me arrependo de não ter prestado atenção à presença de Deus comigo, por mim, em mim. Sabe que linda é a fala de Deus para Abraão? Gênesis capítulo 17, Deus diz a Abraão o seguinte: anda em minha presença. Anda em minha presença. Há um filósofo judeu, Franz Rosenzweig, que ele diz que a maior bem-aventurança da vida de uma pessoa é andar acompanhada pelo seu Deus. Eu me arrependo de ter atravessado vales de sombra da morte sem ter podido dizer: não tenho medo desse vale, porque tu estás comigo. Eu me arrependo de não ter cultivado uma experiência profunda, verdadeira, legítima com Deus. Lembra do Eclesiastes capítulo 12? Lembra-te do teu
Criador nos dias da tua mocidade, para que não cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Porque se Deus não está presente na sua vida, e se Deus não é uma experiência para você, vai faltar o essencial do sentido e do significado da sua existência, que é uma experiência com Deus. O autor da carta aos Hebreus diz assim, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se hoje você ouvir a voz de Deus falando com você, eu me arrependo de não ter ouvido a voz de Deus. Ouvido, não no sentido de eu ouvi, mas não obedeci, isto é, não ouvi. Mas eu me arrependo de não ter ouvido a voz de Deus, de não ter sequer parado para escutar a voz de Deus. Você pode dizer que é maluquice, ou você pode dizer que é projeção da minha psique, você pode dizer o que você quiser, mas eu tive um encontro com Deus essa semana, descendo uma ladeira de perdizes. Eu estava com umas ideias, sabe? Estava com umas ideias boas, inteligentíssimas, assim, muito maravilhosas. E aí, quando eu comecei a descer a ladeira, pensando naquelas coisas, eu ouvi na minha consciência uma voz dizendo, para que isso? Você nunca foi disso. Você nunca fez isso. Você nunca desejou isso. Você nunca correu atrás disso. Para que isso agora? E eu disse, o senhor tem razão, me perdoa. Vamos seguir, esquece. Eu me arrependo de não ter andado pela vida tendo Deus como minha companhia. Eu me arrependo de ter voltado para Emaús, sem me dar conta de que Cristo estava ressurreto, sem tê-lo reconhecido caminhando ao meu lado. Me arrependo. Eu me arrependo de ter vivido sem Deus. Porque tenha certeza, naquele segundo da sua vida, em que você estiver perto de dar o seu último suspiro, vai passar aqui pela sua consciência uma pergunta assim, onde está Deus? E a única resposta que é satisfatória é você dizer, aqui, está comigo, está aqui nesse quarto, está aqui de mãos dadas comigo. Eu não tenho medo de partir, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do que vai ser de mim, porque Deus está segurando a minha mão aqui. Eu encontrei com Ele, Ele me encontrou. Eu andei com Jesus, Jesus andou comigo. Eu me arrependo de muita coisa, mas de não ter andado com Jesus e não ter deixado Ele segurar a minha mão, isso eu não me arrependo. E eu pergunto a você, do que você se arrepende? É o 7º arrependimento. Sabe qual é o 7º arrependimento? Não faço a menor ideia. Só você que sabe, porque cada um de nós aqui talvez tenha um 7º arrependimento. O que é que se amanhã fosse o último dia da sua vida, você diria, eu me arrependo, se eu soubesse que eu ia morrer hoje, eu tinha feito. Se eu soubesse que eu ia morrer hoje, eu tinha comido aquele bolo. O que você faria se você soubesse que vai morrer amanhã? Qual seria o seu 7º arrependimento? Alguém que você não encontrou, alguém que você não buscou, uma palavra que você não disse, alguma coisa que você não mudou na sua vida, alguma coisa... Qual seria o seu arrependimento particular, o seu arrependimento de segredo com Deus? Então eu queria me despedir de você hoje, encorajando você a viver de tal maneira que você não tenha arrependimentos lá. Ou tenha pouquinhos. Você não tenha arrependimentos estruturantes assim da sua vida, sabe? Enquanto é tempo. E qual é o tempo de Deus hoje? Qual é o tempo de Deus? Agora.
Se hoje você ouvir a voz de Deus, hoje, agora, e enquanto você está vivo, enquanto você está viva, é tempo. É tempo. Enquanto é tempo, nós estamos no tempo, e é hoje. Então plante hoje o seu futuro. Se esse seu futuro vier daqui a 20 anos, 30 anos, 40, 50 ou uma semana, planta hoje. Planta hoje. Uma vez eu ouvi essa história de um homem que andava com Deus. Perguntaram a ele: como você viveria se soubesse que vai morrer daqui a uma semana? E a resposta dele foi: exatamente como eu estou vivendo hoje. Eu não sei se isso é verdade, se isso é possível, mas que é uma resposta maravilhosa, é. Eu estou em dia. Eu estou em dia com a minha consciência, eu estou em dia com Deus, eu estou em dia com as minhas escolhas, eu sou responsável pela minha vida, sou adulto, sou adulta, eu estou em dia. Eu estou em dia com os meus sentimentos, eu estou cuidando deles. Eu estou em dia em produzir riqueza, beleza, justiça no mundo com aquilo que Deus me deu. Eu estou em dia com a minha alegria, com o meu prazer, minha satisfação, com a minha mesa e a minha roda de amigos e de pessoas que eu amo, que me amam. Eu estou em dia. Eu estou em dia em ser uma pessoa leve. Eu não tenho pendência. Eu estou em dia. Não significa que estejamos perfeitos. Significa só que a gente está cuidando, a gente está atento, a gente está em dia. Mas principalmente eu estou em dia porque eu tenho andado na presença de Deus. E por onde eu passo eu digo: não tenho medo de nada, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Tu estás comigo, e a Tua doce e maravilhosa presença fazem a minha vida ter todo sentido, ter todo significado e valer a pena. Enquanto é tempo, enquanto é tempo. Enquanto a gente canta, plante hoje o seu futuro, faz aí a sua oração, se você lembrou de um arrependimento que é o 7º. E lembra que 7 é o número da perfeição, viu? O arrependimento assim perfeito, sabe por quê? Porque é o seu, é o seu, é o seu. Esse aí é o arrependimento de verdade, é esse que só você e Deus sabem. Enquanto é tempo, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, enquanto é tempo. Não desperdice a sua vida não, amém.